Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para adorar e agradecer Teu santo nome, né? E isso é maravilhoso, engrandecer o nome do nosso Deus. Eu vou pedir para os irmãos e irmãs me acompanharem num versículo que fica em 1 aos Tessalonicenses 4 e 14. 1 Tessalonicenses 4 e 14 diz assim: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Eu falo assim que Deus ele colocou esse versículo aqui com muito assim, cuidado. Assim. Por quê? O versículo fala assim, aqueles que em Jesus morreram, mas ele fala que aqueles que em Jesus dormem. Então, a irmã que partiu desse mundo, na verdade ele não morreu, ele, segundo essa passagem bíblica, ele está dormindo e Deus os tornará a trazer com ele. Né? Isso aqui é maravilhoso e só nós temos isso. Às vezes o mundo está diante de um velório assim, as pessoas chorando porque não vai mais ver aquela pessoa que está, aquele corpo, né, que está ali. E sinceramente até nós que somos crentes é difícil de fixar, né, falando português claro, essa passagem, porque anos de convivência com aquela pessoa. Então nós sentimos muito, mas Deus ele traz esse conforto para nós, né? Que um dia nós vamos ver esse irmão e essa irmã. Então a gente não fala assim, tchau, né? Ou um adeus. Não, mas nós temos que falar assim, até em breve, irmão. Um dia nós tornaremos a nos ver. Isso é maravilhoso, porque só Deus fez isso por nós. E assim, fez isso por todos, né? Mas infelizmente nem todos querem seguir. Amém? Então nós vamos orar, vamos estar louvando a Deus os dois louvores e logo após esses dois louvores eu vou estar passando a palavra para o pastor. Então oremos. Santíssimo Deus, grandioso e amado Pai, ó Pai, te agradecemos por mais esse dia. Pai, agradecemos por estar aqui, ó Pai, te louvando e honrando teu santo nome, por estar abrindo essa Bíblia, Pai, essas palavras que o Senhor tem deixado para o nosso alimento espiritual. Pai, te agradecemos muito por isso, Pai. Por tudo, Pai, por nos dar esperança, nos dar essa salvação, por, Pai, suprir as nossas necessidades, Pai, pelo sangue que foi derramado na cruz, Pai, que nos uniu, Pai, como igreja, como um corpo, Pai, só Tu, Pai, para fazer essas maravilhas conosco, Pai. Pai, eu te peço que continue abençoando todos os irmãos, Pai, dessa igreja, de outras igrejas, principalmente, Pai, nossos missionários que estão no mundo afora, Pai. Nessa pandemia, supre as necessidades, Pai, não deixa que nenhuma enfermidade venha alcançar esse lar, Pai, é o que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ficar assentado? Sempre reinando.
ele fala assim, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando. Eu fico assim imaginando a cena, assim, todo mundo no céu e todo, assim, todo mundo misturado, assim, anjos e homens, todo mundo misturado e formando aquela única voz, né? Isso aí eu acho que vai ser a coisa assim, mais assim, maravilhosa, né? Da nossa vida, né? E esperando a grande volta, né? Do nosso Deus, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que não tem assim, um servo de Deus que não espera por esse dia, né? Eu não sei assim descrever o tamanho da nossa alegria, né? De ver Jesus Cristo, né? A Bíblia, os homens pintaram uma imagem, né? Isaías fala que é uma imagem inspirada por um pintor. Então, um pintor inspirou aquela imagem que o mundo inteiro conhece. Mas Isaías mesmo ele se trata algum trechinho que fala sobre um pouquinho de Jesus Cristo, né? Como que ele era um homem de dor, né? Sofrimento. Então, um homem de dor, de sofrimento, ele jamais vai ser um homem de cabelos longos, loiros, lisos, olhos claros, né? Então essa é uma imagem que foi inspirada por um pintor. Então assim, imagina o dia que nós vamos ver Jesus Cristo, né? Deve ser a coisa maravilhosa, linda do mundo. Então nós vamos estar prosseguindo com a parte de louvor, cantando só mais um louvor e assim passando a palavra para o pastor. Mas contém
estar orando agora e pedindo para Deus sabedoria e entendimento na sua palavra, para que tudo que o pastor disser venha entrar nas nossas mentes e que nós possamos também ser multiplicadores, da sua palavra, não somente ouvinte, segundo a palavra de Deus fala, mas também possamos ser multiplicadores. Amém? Então vamos orar. Santíssimo Deus, grandioso amado Pai, mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, agradecemos, ó Pai, por mais uma vez estar aqui, ó Pai, apoiando esse trabalho, ó Pai, que os irmãos venham, Pai, ao Teu encontro, que venham se despertar, ó Pai, que eles, Pai, não venha deixar que essa pandemia tome conta da sua vida, Pai, impedindo eles de estar conosco aqui na Tua casa, ó Pai. Antes, Pai, que eles possam ter fé, Pai, no Deus que eles servem, ó Pai. Ó Pai, nesse momento eu te peço, Pai, abre nossas mentes, ó Pai, nossos corações, ó Pai, nos dê, Pai, entendimento e sabedoria na sua palavra, Pai, para o que for, para o que vai ser dito nesse momento. Ó Pai, abençoa, ó Pai, o irmão, o pastor Messias e o irmão Odir, ó Pai, que tem nos trazido esse alimento espiritual, Pai, e nós só temos que agradecer, Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, amém. Olá, muito bom dia para você, um excelente domingo para você, para toda a sua família. É muito bom receber você aqui na nossa EBD Online, EBD da Igreja Batista Boas Novas em Diadema. É muito bom podermos retomar neste domingo nossos estudos no livro de Apocalipse. Nós estamos falando do tema Desvendando o Apocalipse. Nós estamos indo para o final do capítulo 3, a 7ª carta, das 7 igrejas da Ásia Menor. Já falamos do capítulo 1, de 1 a 6, de volta para o futuro, versículos 7 e 8 do capítulo 1, uma prévia da segunda vinda, versículos 9 a 20 do capítulo 1, falamos sobre a visão do Cristo glorificado, e então começamos a falar sobre as igrejas, Éfeso, quando o amor esfria, Esmirna, a igreja que sofre, Pérgamo, a igreja mundana, Tiatira, a igreja que tolerava o pecado, Sardes, a igreja morta. Semana passada, Filadélfia, a igreja fiel. E hoje, Laodiceia, a igreja morna. Semana que vem, falaremos sobre a viagem para o céu. Depois, a visão do Cordeiro. E por aí vai. Selos, a ira de Deus, as trombetas, e por aí vai. As duas testemunhas. Temos muita coisa para estudar neste livro de Apocalipse. Tema Desvendando o Apocalipse. Hoje, então, como eu disse, Laodiceia, a igreja morna. O texto está em Apocalipse 3, versos 14 em diante, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro fino, refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo
e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez o tema mais trágico de toda a história da redenção é a triste história de rebelião do povo de Israel. O povo judeu eram os beneficiários de privilégios espirituais sem precedentes. A adoção de filhos, a glória, a lei, o culto, as promessas, os pais, dos quais descende Cristo, qual é segundo a carne, o qual é sobre todos bendito eternamente. Amém. Deus os escolheu de todos os povos, de dentro de todos os povos do mundo. Deus os resgatou do Egito e os trouxe para a terra prometida. Ele os amava, ele cuidava, ele protegia aquele povo. Apesar desses privilégios, a história de Israel foi uma história contínua de rebelião contra Deus. Após sua libertação milagrosa do Egito, a rebelião dos israelitas trouxe juízo severo de Deus sobre eles. E é interessante que, por causa disso, uma geração inteira, pereceu no deserto. Uma geração inteira de israelitas pereceu no deserto por causa do pecado, por causa da rebelião contra Deus. A história do livro de Juízes, por exemplo, é um ciclo, de pecado de Israel, julgamento de Deus, arrependimento, restauração e novamente o quê? Pecado. E assim um ciclo vicioso. O orgulho pecaminoso do povo judeu os levou a rejeitar a Deus como seu rei e a exigir um rei humano para o seu reinado. Esse foi um dos grandes desejos do povo de Israel. E após um período de relativa paz e obediência sob Davi e Salomão, Israel foi dividido em 2 reinos. Todos os reis do norte, que são 2 reinos, então tivemos o reino do sul e o reino do norte, todos, sem exceção, todos os reis do reino do norte, que é o reino de Israel, e a maioria absoluta dos reis do sul, que é Judá, foram homens ímpios. Lideraram o povo de Deus para ir atrás de abominações e idolatria. Através dos séculos, de desobediência, de rebelião, de apostasia, Deus graciosamente chamava de volta a si mesmo Israel. Desde os dias que eles saíram do Egito, como diz o profeta Jeremias, até o dia de hoje, Deus enviou os profetas. Deus os chamou ao arrependimento, mas eles endureceram o seu coração, endureceram a cerviz e continuaram na desobediência ao Senhor. Finalmente, Deus trouxe um julgamento devastador sobre o seu povo rebelde e impenitente. Israel caiu para os assírios, 712 a.C., e logo depois Judá foi levado cativo pelos babilônios e Jerusalém foi destruído. 2 Reis 17 relata a triste ladainha de pecados, que levaram o juízo de Deus sobre o seu povo. Agora, isso aconteceu porque o povo de Israel pecou contra o Senhor, o seu Deus.
Eles pecaram contra Deus. Eles se afastaram de Deus. E eles foram então levados para esse exílio. É interessante que lá no profeta Isaías, deixe-me procurar aqui, profeta Isaías, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: profeta Isaías, capítulo 5, versos de 1 a 3, diz assim: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Então, nessa parábola de Isaías capítulo 5, Israel é retratado como uma vinha que foi bem cuidada, mas produziu uvas sem valor. No versículo 4 que nós nos lemos diz: que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? O Senhor diz isso em tom de queixa, por assim dizer. Olha aqui, que situação. Em Isaías 48, o Senhor também, 18, ele vai falar: olha, se vocês tivessem ouvido os meus mandamentos. Quantas vezes esse povo se rebelou, se afastou do Senhor. Deus os chama de adúlteros, porque eles se afastaram por completo do Senhor. Era um povo rebelde. E assim, por toda a Bíblia nós vamos ver essa incredulidade. E tragicamente a incredulidade de Israel encontra um paralelo na igreja de hoje. A incredulidade de Israel encontra um paralelo na igreja de hoje. Há muitas pessoas nas igrejas e até mesmo congregações inteiras que estão perdidas. Podem ser sinceros, zelosos e até religiosos exteriormente, mas rejeitam a verdade do Evangelho. Eles têm todo o ensino rico da nova aliança sobre a vida de Cristo, sobre a morte, sobre a ressurreição que a Bíblia fala, mas eles não acreditam e, como resultado de não acreditar verdadeiramente, o fruto é que eles não obedecem, porque se acreditassem, buscariam obedecer. Como resultado, eles são condenados como o Israel descrente era. Paulo descreveu em 2 Timóteo essas pessoas como tendo forma de piedade, entretanto negam o poder. E Paulo fala a Timóteo e nos fala que devemos evitar tais homens. A igreja de Laodiceia representa tais igrejas apóstatas que têm existido ao longo da história. É a última e a pior das 7 igrejas dirigidas a quem o Senhor se dirige. A espiral descendente que se iniciou com Éfeso, continuou até Pérgamo, Tiatira e Sardes, chega ao fundo do poço em Laodiceia. Mesmo em Sardes havia alguns poucos verdadeiros crentes. Tanto que lá tem, mas a igreja de Laodiceia era uma igreja falsa. Uma igreja falsa. Não há nenhuma palavra positiva. A natureza daquela igreja é uma natureza drástica. O conteúdo dessa carta também pode ser dividido em 6 partes. Correspondente à igreja, à cidade, a preocupação ou a repreensão
a ordem e uma palavra final. Correspondente. O amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Como na carta à igreja de Filadélfia, Cristo não se identificou usando qualquer uma das frases registradas no capítulo 1, 12 a 17. Em vez disso, ele se identificou com 3 títulos divinos. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo descreveu a si mesmo como o Amém. Esse título original, usado somente aqui na Bíblia para descrever Cristo, é uma reminiscência de Isaías 65:16, onde Deus é 2 vezes chamado de Deus da verdade, ou Amém. Amém é uma transliteração de uma palavra hebraica que significa verdade, uma afirmação, uma verdade, uma certeza. Refere ao que é firme, fixo, imutável. O amém é muitas vezes usado na Bíblia para afirmar a veracidade de uma determinada declaração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ou verdadeiramente, às vezes é traduzido o amém. Tudo o que Deus diz é verdade e certo, portanto Ele é o Deus da verdade. E Cristo é eternamente o amém. No sentido de que Ele é o Deus da verdade encarnado. Mas há mais neste rico título do que apenas uma afirmação de sua divindade. 2 Coríntios capítulo 1. Deixe-me só aqui achar. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, diz o seguinte, texto sagrado. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. A palavra, através da pessoa e da obra de Cristo, as promessas, as alianças de Deus feitas na antiga aliança serão cumpridas ou são cumpridas e são garantidas. Todas as promessas do Antigo Testamento sobre perdão, misericórdia, bondade, benevolência, esperança, vida eterna, morte e ressurreição de Jesus Cristo, elas são fiéis, elas são verdadeiras, porque Jesus Cristo é o amém. Ele confirma todas as promessas de Deus. Cristo também se identifica como a testemunha fiel e verdadeira. Esse título elucida ainda o pensamento expresso no primeiro título. Jesus não é só o amém, mas também tudo o que ele fala é verdade. Ele é totalmente confiável, perfeitamente preciso. Seu testemunho é sempre confiável. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então é adequado ele começar essa carta de Laodiceia, porque afirmava a eles que Cristo havia avaliado com precisão a condição deles de não regenerados. Tanto que ele afirma a sua oferta de comunhão com aquela igreja. Porque ele era verdadeiro, então ele confirma o evangelho que foi pregado a eles. Finalmente, Cristo se referiu a si mesmo como o princípio da criação de Deus. Aqui, o texto não tem ambiguidade. Tá? Aqui não se nega a divindade de Cristo de maneira nenhuma. Arre, cabeça, não significa que Cristo é a primeira pessoa que Deus criou, mas sim que Cristo é a origem e a fonte da criação. Através do seu poder, tudo foi criado. Arre, fonte, origem. Então esta carta à igreja de Laodiceia tem muito em comum com a carta de Paulo aos Colossenses.
Colossos não estava tão longe de Laodiceia. Por isso é provável que a mesma heresia que assolava a igreja colossense também assolava a igreja de Laodiceia. Essa heresia é uma forma de gnosticismo incipiente, né? Gnosis é uma palavra grega para conhecimento. Ensinou que Cristo era um ser criado em uma série de emanações de Deus. Seus defensores alegaram também que ele não possuía um conhecimento, que possuía um conhecimento espiritual secreto. Mais acima, além da simples palavra das Escrituras, ou seja, eles achavam que eles tinham um conhecimento maior, mais alto, mais especial. Por isso que Paulo vai descrever da maneira como descreveu Cristo lá para a igreja de Colossense, que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram criadas nele, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, tudo nele subsiste. Então ele é o princípio de toda a criação. Ele é o preeminente, é aquele que recebeu a maior honra. Cristo é a fonte, é a pessoa suprema na criação. E essa heresia condenável sobre a pessoa de Cristo foi a razão da igreja de Laodiceia se tornar uma igreja espiritualmente morna e morta. Sua cristologia herética havia produzido uma igreja não regenerada. O falso ensino a respeito de Cristo, especificamente a negação de sua divindade, também é uma característica dos cultos e dos tempos modernos. A igreja em Laodiceia. O Novo Testamento também não tem nada falando sobre a fundação dessa igreja, mas como também falamos nas outras 6 igrejas, provavelmente ela foi estabelecida durante o ministério de Paulo em Éfeso. Possivelmente ali. Então Paulo deve ter ali, junto com Epáfras, possivelmente ter fundado aquela igreja de Laodiceia, muito próxima a Colossos, onde Paulo fundou a igreja, então pode ser que foi naquele mesmo período. Alguns dizem que Filemon foi seu pastor por algum tempo, mas difícil para a gente confirmar esta questão, ok? Agora, é importante pensarmos sobre a cidade de Éfeso, sobre a cidade de Laodiceia. Desculpa pelo Éfeso. Sobre a cidade de Laodiceia. É importante porque ela vai trazer ilustração clara sobre o que o autor bíblico, ou sobre o autor da carta, Jesus, porque que ele fala, da maneira que fala em relação àquela igreja, né? Maneira que ele fala em relação àquela igreja e qual faz a relação que ele faz da cidade com a igreja, né? Bem interessante. Havia uma tríade de cidades ali, além de Laodiceia, Colossos e Hierápolis, no Vale do Lico, a cerca de 100 quilômetros a leste de Éfeso. Laodiceia estava ali. Ela era uma cidade irmã da cidade de Colossos, 5, 6 quilômetros de Colossos, bem próxima, pensando assim. Ela era localizada num planalto, a centenas de metros de altura. Laodiceia era geograficamente quase que inexpugnável, né? A sua vulnerabilidade a ataques deveu-se ao fato de que ela tinha um tubo de água de vários quilômetros de distância por meio de aquedutos que poderiam ser facilmente bloqueados ou desviados se fosse sitiado por algumas forças. Laodiceia foi fundada pelo rei Seleucida Antíoco, II, e nomeado após o seu segundo casamento, né? Desde que ele se divorciou, em 253, a cidade foi provavelmente fundada antes dessa data. Apesar de seus colonos originais serem de grande parte da Síria,
um número significativo de judeus também se estabeleceram lá. E ali os judeus tiveram muitos problemas também, com questão de pagamento de tributos, de tentativa de cultos e tudo mais. Com a vinda da Pax Romana, a paz sobre o governo romano, Laodiceia prosperou. Ela se tornou uma cidade próspera, e uma cidade que era famosa pela sua lã macia. Essa lã fazia-se roupas, tecidos, tapetes, ela era muito procurada. Ela também foi importante porque ela era conhecida como um centro medicinal antigo. Havia ali um centro medicinal, por assim dizer. E o templo nas proximidades de Frígia, e ali também teve uma grande escola associada ao deus frígio, e ali o mais famoso colírio, que tinha sido desenvolvido, que foi exportado para todo o mundo greco-romano, foi ali desenvolvido também. Então todas as indústrias de finanças, lã, produção de colírio, entram em jogo nesta carta de Laodiceia, e a questão da sua água também nos aquedutos. Os versículos capítulo 3, 15 a 17, fala, conheço as tuas obras, e sei que não és quente nem frio. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és quente nem frio, vomitar-te-ei, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Porque você diz, eu sou rico, estou abastado, estou tranquilo, estou sossegado, não preciso de nada. Você é pobre, cego, nu, infeliz, miserável. Não havia nada para elogiar naquela igreja, nada. Nada. O estado espiritual daquela igreja, de uma igreja totalmente morta. Totalmente afastado dos padrões de Deus. Cristo os repreendeu porque eles não eram nem quente nem frio, mas mornos. A linguagem metafórica ela é extraída do abastecimento de água de Laodiceia, que nós já falamos aqui um pouco. Ela viajava vários quilômetros através de um aqueduto subterrâneo até chegar à cidade. A água chegava suja e morna. Ela não era quente o suficiente para relaxar e restaurar, como as fontes termais de Hierápolis, nem era frio e refrescante como a água corrente que tinha em Colossos. A água morna de Laodiceia estava em uma condição de inutilidade. E Jesus compara o estado espiritual da igreja com a água morna daquela cidade. Cristo dá uma repreensão chocante para aquela igreja. Porque és morno, não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Talvez o Senhor se entristeça por umas igrejas. Talvez o Senhor fique com raiva de outras. Mas nesta igreja, o Senhor diz, olha, eu vou te vomitar. Porque a água morna produz náusea. Náusea. Aqui, frio e quente não tem nada a ver com crentes, que são do fogo, e crentes que são frios, por assim dizer. Não. Aqui tem a ver com aqueles que são espiritualmente vivos, que têm uma vida espiritual fervorosa, que foram salvos, estão espiritualmente vivos, produz o fervor de uma vida transformada. Por outro lado, aqui espiritualmente frio, é aqueles que rejeitam a Cristo. São indiferentes em relação ao Evangelho. Não tem nenhuma resposta espiritual. Não tem interesse em Cristo, na sua palavra ou na sua igreja.
Mas morna não se encaixa em nenhuma das duas categorias. Não são genuinamente salvos, mas não rejeitam abertamente o evangelho. Frequentam a igreja, afirmam conhecer o Senhor, como os fariseus, eles se contentam em praticar uma religião hipócrita. São apenas hipócritas. É como aqueles que o Senhor descreveu lá em Mateus 7. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? E o Senhor diz: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Essa hipocrisia se tornou nauseante para o Senhor. Hipócritas presunçosos são muito mais difíceis, queridos, de serem alcançados pelo Evangelho do que aqueles que rejeitam com um coração frio. Porque esses, por acreditarem que pelo fato de estarem envolvidos em uma religião são salvos, não querem ouvir a verdade do Evangelho. Estão longe do arrependimento. Estão longe da verdade espiritual. Talvez muitos fizeram até uma profissão de fé, mas uma profissão de fé falsa. Falsa. Nunca experimentaram a fé salvadora. Ninguém é mais difícil de ser alcançado pelo Evangelho, queridos, do que um falso cristão. John Stott escreveu o seguinte: talvez nenhuma das 7 cartas é mais apropriada para a igreja do século XX do que essa, falando da igreja de Laodiceia. Ela descreve vividamente o sentimento de religiosidade respeitável. O evangelho nominal, que é tão difundido entre nós hoje, mas é um cristianismo flácido e anêmico. Parecem ter tomado um banho morno da religião. Esse livro foi escrito em 1980. Então Laodiceia era uma igreja que estava se auto-enganando. E Cristo repreende a autoavaliação deles. Uma autoavaliação imprecisa. Eles diziam, como ele falou, vocês dizem, sou rico, não preciso de nada. Mas Jesus diz, vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Laodiceia era uma cidade rica. Essa riqueza deu aos seus membros, aos membros da igreja, uma falsa sensação de segurança, como eles imaginavam a sua riqueza espiritual espelhado na riqueza material da cidade. Eles eram, na verdade, ricos do orgulho espiritual, mas falidos na graça salvadora. Isso lhes dava uma falsa sensação de segurança. Eles acreditavam que eram para ser invejados. Mas na verdade, Jesus falou, vocês são dignos de pena. Dignos de pena. O gnosticismo incipiente, que falamos anteriormente, os levou a acreditar que eles tinham atingido um nível elevado de conhecimento. Eles, sem dúvida, achavam que eles eram cristãos especiais. Estavam satisfeitos com o que eles conheciam. Mas a realidade é que eles não eram ricos, não. Eles eram miseráveis. A cidade era rica. E por causa dessa riqueza, eles achavam que eles eram ricos espiritualmente. Mas eles eram miseráveis. Eles achavam que eram... então eles eram miseráveis e pobres.
Eles achavam que enxergavam bem porque tinham um colírio bom, mas eles eram cegos. Eles tinham lã para construir roupas ou para costurar roupas, para fazer roupas, mas na verdade eles estavam nus espiritualmente. Era uma derrota a igreja de Laodiceia. Uma igreja acabada, mas que se achava o top das tops. Agora há uma ordem do Senhor para eles. Aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado pelo fogo, para que vocês se tornem ricos. Vestes brancas, para que vocês se vistam da vergonha da nudez de vocês. Colírio para ungir os olhos, para que vejas. Aqueles a quem eu amo, eu repreendo e disciplino. Portanto, sejam zelosos e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus Cristo poderia ter instantaneamente julgado e destruído esta igreja cheia de hipócritas não resgatados. Em vez disso, ele graciosamente, oferece a eles uma oportunidade de restauração espiritual. O apelo tríplice de Cristo, né? Ele coloca 3 características, como eu já citei aqui, da igreja orgulhosa, daquilo que tornava eles orgulhosos: sua riqueza, sua indústria de lã e a produção do colírio. Cristo lhes oferece ouro espiritual, roupas espirituais e visão espiritual. O Senhor, é claro, não está ensinando aqui salvação através de boas obras, através de conquistas. Pecadores perdidos não têm nada com que comprar a salvação. A compra aqui é a mesma que a do convite lá de Isaías 55:1. Quem tem sede, venha. Vinde às águas, sem dinheiro. Vinde, comprai e comei. Todos os pecadores estão nessa condição miserável. Mas Cristo dá a sua justiça àqueles que verdadeiramente se arrependem por meio da graça do Senhor. Cristo aconselha aquela igreja a comprar dele 3 coisas. Primeiro, eles precisavam comprar o ouro refinado pelo fogo para que eles pudessem se tornar ricos. Eles precisavam de ouro que estava livre de impurezas, representando as riquezas inestimáveis da verdadeira salvação. Pedro escreveu de uma fé mais preciosa do que o ouro. Paulo definiu a fé salvadora como produzir pessoas ricas em boas obras. Cristo ofereceu ou dá à Laodiceia a verdadeira e pura salvação e quer trazê-los para um relacionamento de comunhão real com Ele. Cristo os aconselhou a comprar roupas brancas para que eles pudessem se vestir e que da vergonha da sua nudez. Eles eram famosos pela lã que tinham, mas eles estavam imundos, vestes pecaminosas, eles não eram regenerados. Deus estava lhes oferecendo roupas brancas, simbolizando os atos de justiça que acompanham a fé salvadora. Finalmente, Cristo lhes oferece um colírio para ungir os olhos para que eles pudessem ver. Eles se orgulhavam do conhecimento espiritual supostamente superior que eles tinham. Mas, na verdade, eles eram cegos. Como todas as pessoas não regeneradas, Laodiceia desesperadamente necessitava de Cristo para abrir os olhos deles e se converterem das trevas para a luz, do domínio de Satanás para Deus, receber o perdão dos pecados entre aqueles que têm sido santificados pela fé. Alguns argumentam que a linguagem do apelo direto de Cristo a Laodiceia no versículo 19 diz: aqueles a quem eu amo eu repreendo, indica que eles eram crentes. No entanto, parece mais adequado para indicar que eles eram não regenerados. Ou que estavam produzindo em uma grande quantidade pessoas a partir de então não regeneradas.
Possivelmente uma igreja que no início fora uma igreja de fato fiel, mas que em pouco tempo se tornou uma igreja com falso ensino. E a partir desse falso ensino, as pessoas que se agregavam a ela eram enganadas e se tornavam falsos crentes. Eles precisam das verdadeiras riquezas espirituais, das verdadeiras vestes de justiça, do colírio que traz a verdadeira compreensão espiritual. E Cristo tem um amor especial pelos seus eleitos. Ele ama os eleitos ainda não resgatados e Ele quer os tirar de debaixo da ira de Deus para lhes dar a salvação. Disciplina aqui refere-se à punição, reprovação. O Senhor iria discipliná-los, castigá-los. Mas na sua compaixão, o Senhor ainda ternamente quer resgatar aquela igreja. Em Éfeso, Cristo ainda está na igreja. Em Laodiceia, Cristo está fora da igreja. Eles precisam de se arrepender. Eles precisam renunciar ao mundo, eles precisam renunciar às suas práticas. A mensagem para esta igreja que estava perdida é para que os incrédulos que ali estavam buscassem zelosamente o arrependimento para a vida. E o Senhor Jesus Cristo, então, que está até então fora da igreja, uma igreja apóstata, Laodiceia só poderia estar esperando Cristo para entrar em julgamento. Mas, surpreendentemente, Cristo diz, eis que. Cristo diz, estou na porta da igreja. E eu estou batendo. Se alguém ouvisse a sua voz, ele entraria ali e cearia com eles. Embora este versículo seja usado em inúmeros folhetos evangelísticos para retratar Cristo batendo na porta do coração do pecador, é muito mais do que isso. A porta sobre a qual Cristo está batendo não é a porta de um coração, mas é a porta de uma igreja. Cristo estava fora desta igreja. E ele queria restaurar a comunhão com aquela igreja. A ceia, o cear junto, o jantar junto, era uma celebração da comunhão. A celebração da comunhão. Então aqui não é Cristo batendo na porta do coração do pecador, falando assim, vê se você me ouve aí, se arrepende aí por favor. De modo nenhum. De modo nenhum. É uma igreja que se afastou do Senhor. E diferentemente das outras igrejas que Cristo ainda estava nela, e parece que de Éfeso até a última, parece que ele vai se afastando, até que ele está fora, como na igreja de Laodiceia. Mas ele oferece a sua intimidade, a sua comunhão. A união com as pessoas que possivelmente ali ele tinha os seus eleitos. E aqui já representa, irmãos, a ceia que Cristo vai ter com os seus nas bodas do Cordeiro, conforme temos lá em Apocalipse 19:9. Vamos olhar. Apocalipse 19:9. Veja lá o que diz. Apocalipse 19:9. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras
de Deus, né? Palavras de Deus, né? Então olha aí, já simbolizando também a ceia das bodas do Cordeiro, né? E também no reino milenar. Lucas 22, veja bem lá o que diz, quer ver? Lucas 22, versículo 16, diz o seguinte: pois eu lhes digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. A ceia, né? No reino milenar, versículos 29 e 30 de Lucas 22 também diz: e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Retratando aqui o reino milenar, onde também cearemos com o Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo os exorta a se arrepender e a ter comunhão com Ele, antes que a noite do julgamento chegue e seja tarde demais. O conselho: ao que vencer lhe concederei de se assentar comigo no meu trono. E assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa maravilhosa para o que vence é que Cristo concede para ele o sentar-se com ele no seu trono. Assim como ele também venceu e sentou-se com o Pai no seu trono para desfrutar da comunhão com ele por toda a eternidade, também nós somos chamados para desfrutar da comunhão com Cristo e no seu reino por toda a eternidade. Mas Cristo oferece mais, prometendo assentar os crentes no trono que ele compartilha com o Pai. Isso simboliza a verdade de que reinaremos com ele. O direito de sentar-se com Cristo em seu trono celeste é apenas uma das muitas promessas feitas aos vencedores nas cartas das 7 igrejas. Vencedores também foi prometido o privilégio de comer da árvore da vida, a coroa da vida, proteção contra a segunda morte, o maná escondido, uma pedra branca com um novo nome escrito nele, a autoridade para governar as nações, a estrela da manhã, roupas brancas, pureza, santidade, a honra de ter Cristo confessando os seus nomes diante de Deus o Pai e nos santos anjos do céu, de ser um pilar no templo de Deus, de ter sobre si escrito um novo nome de Deus, de ter escrito sobre si o nome de Deus, e também da Nova Jerusalém e do seu Cristo. Como nas outras 6 cartas, a carta aos Laodicenses é fechado com uma exortação de Cristo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem a esta igreja apóstata é óbvia. Arrependam-se. Voltem-se para Cristo antes da noite do julgamento. A implicação para os verdadeiros crentes é que, como Cristo, devemos ter compaixão e chamar aqueles da igreja apóstata a se arrepender e também receber a salvação em Jesus Cristo. Isso nós podemos ver ou constatar lá em Judas. Judas, no capítulo, só tem um capítulo, né? Judas, o versículo 23, ele vai nos dizer assim: vamos ler um pouco mais. Versículo 20 de Judas diz: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão na dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne.
Queridos irmãos e amigos, assim encerramos a 7ª carta para as 7 igrejas da Ásia Menor. E aqui nós temos um quadro geral de todas as igrejas em todas as eras. E até hoje podemos ver elementos das 7 igrejas nas igrejas de hoje. E assim foi por toda a história. Nós temos ainda igrejas, como a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel. Nós ainda temos igrejas assim. Temos igrejas que permaneceram fiéis. Temos igrejas como a igreja de Esmirna, que mesmo em meio a sofrimento continuam firmes. Mas também temos igrejas como a igreja de Éfeso, que esfriaram no primeiro amor. Temos igrejas mundanas, como a igreja de Pérgamo, em que o mundo tem dominado a vida das pessoas. Temos igrejas que toleram o pecado sem discipliná-los. Temos também, irmãos, igrejas mortas, com alguns poucos com vida. E temos igrejas como a igreja de Laodiceia. Ricas, abastadas, se achando cheio de vida, mas são pobres, cegos, nus. Que nós possamos, ao olhar para estas igrejas, irmãos, ver o nosso papel como igreja de Jesus Cristo. E ver que tipo de igreja que queremos ser. Que tipo de crentes nós queremos ser. O livro de Apocalipse não é simplesmente uma revelação das coisas do futuro, mas também fala muito sobre nós agora e as implicações da vida da igreja. Que nós possamos, irmãos, ser realmente uma igreja fiel ao Senhor. E que Cristo não esteja fora, batendo na porta, falando, eu quero oferecer minha comunhão. A você que já é salvo em Cristo Jesus e tem a plena convicção de que você está em Cristo e que ama o Senhor, você tem o privilégio de sentir essa comunhão com o Senhor, dessa intimidade com o Senhor. Mas você que tem, talvez até frequentado uma igreja, talvez você até já tenha até sido batizado, talvez até seja membro de uma igreja, mas talvez você ainda seja morto. A minha oração é que Deus tenha misericórdia da sua vida. E que nós possamos, como igreja, sermos vivos, fiéis e andarmos no testemunho fiel e verdadeiro de Cristo Jesus. Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado porque chegamos até aqui nesse estudo do livro de Filipenses. Livro de Apocalipse. Pai, obrigado porque ao olhar para estas igrejas, ao olhar para as 7 cartas, podemos ter nosso coração compungido, mexido, e nós sentimos, ó Pai, como o Senhor falou com essas pessoas, como o Senhor trabalhou, como o Senhor trabalha na igreja hoje. Deus, não nos permita sermos como a igreja de Laodiceia, Pai, mas que sejamos, ó Deus, como a igreja, ó Pai, a igreja de Esmirna ou como a igreja de Filadélfia. Que mesmo em sofrimentos possamos permanecer firmados no Senhor, ou permaneçamos em fidelidade, sem nos afastarmos em nada do Senhor, Pai. Deus, se nós estamos frios, ou se estamos fracos, ou se o nosso primeiro amor está se esvaindo, meu pedido é que o Senhor tenha misericórdia e nos traga de volta. Nós te amamos, ó Deus, Espírito e Filho, Trindade Santa. Oramos assim em Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por mais este domingo que estamos juntos. Desejo a você então uma tarde abençoada, um dia de paz, da graça do Senhor. Mais uma vez, fica o convite, você que quiser estar conosco às 18 horas, nosso culto dominical
aqui na rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, o endereço está aparecendo aí embaixo, você pode conferir aí, Júlio Campos Rodrigues, número 180, no bairro de Piraporinha, em Diadema. Estamos bem próximos ao terminal Piraporinha. Tá? Então, é bem fácil o acesso para a igreja, é muito próximo da Avenida Piraporinha. Então, você é nosso convidado para estar aqui conosco. Venha cultuar ao Senhor conosco, venha adorar ao Senhor conosco, venha ouvir da santa palavra do Senhor aqui conosco. Estará pregando hoje o missionário Odir, né? Ele pregaria no dia 15, mas nós tivemos um problema e não tivemos culto por causa dessa questão do Covid. Mas domingo passado já retornamos e hoje também temos nosso culto normalmente e a pregação do missionário Odir, que seria dia 15, foi transferida então para hoje, dia 29, tá bom? Mais uma vez, convido você a estar conosco hoje às 18 horas, ouvindo da palavra de Deus. Somos uma igreja que prezamos pela palavra, somos uma igreja que buscamos ensinar a verdade da palavra de Deus, e então por isso tenho a consciência tranquila de te convidar para vir aqui ouvir a verdade da palavra de Deus, tá bom? Meu muito obrigado a você mais uma vez, desejo a você uma ótima semana. Amanhã estamos juntos, tá? Estamos juntos com o livro de Gálatas, nos nossos devocionais diários. Mais uma vez, desejo a você um ótimo domingo. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida e o amor do Senhor seja derramado sobre o seu coração. Um bom dia, até mais, tchau, tchau.